Boa tarde. Ó, tá uma galera jovem aqui sentada, nos primeiros lugares. Jovens têm que responder um boa tarde bem forte aí, tá bom? Mostrar que vocês estão em plena flor da idade. Vamos lá, vamos mais uma vez. Boa tarde. Ó, já ficou mais bonito. Bom, galera, um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar. Antes de me apresentar, deixa eu falar para vocês qual que é o tema da conversa que a gente vai ter aqui agora. Então, até um convite para todo mundo que está aqui passando pelo palco, Fábrica de Empreendedores. A gente vai ter um papo muito legal, no qual a gente vai falar sobre o futuro do trabalho e a formação do jovem. A gente está aqui em nome do Instituto Ideias de Futuro, está comemorando 10 anos, a convite especial do Sebrae. A gente está junto com a galera que está aqui no stand do Liga Jovem, então depois passem ali no stand do Liga Jovem também. E eu vou começar aqui então a me apresentar, para a gente poder iniciar então esse nosso bate-papo dessa tarde. Muito prazer, meu nome é Camilo, eu venho de São Paulo. Atualmente eu sou diretor executivo do Instituto Ideias de Futuro, um instituto focado em projetos de empreendedorismo tecnológico. Além disso também sou professor, dou aula na FIA, trabalhei com varejo nos últimos anos, e é muito legal estar aqui. E quando chegou para mim o convite de vir para cá, e poder falar para o público jovem, falar para professores, enfim, falar com toda essa comunidade de inovação que está aqui na Campus Party, eu fiquei pensando, falei, puxa, falar sozinho sobre tudo isso que eu preciso falar, sem ter um grande personagem, né, de Manaus, não vai funcionar. Então eu pensei, né, em encontrar esse personagem, e eu encontrei. Então eu vou ter uma participação especial para dividir comigo esse palco, essa conversa, que é o professor Erison. Queria chamar ele aqui no palco, queria que ele se apresentasse. Os alunos dele estão aqui também, ó, salva de palmas para ele. Obrigadão, Camilo. Gente, meu nome é Erison, eu sou professor de língua portuguesa, sou professor da SEDUC, e trabalho também no novo ensino médio com duas disciplinas chamadas Projetos de Vida e Cultura Digital. Também sou mestrando no curso de Educação Profissional e Tecnológica do IFAM e, bom, com muito orgulho sou professor. Essa é minha carreira, o legado que eu escolhi para a minha vida e também é um legado da minha família. Quero agradecer o Sebrae, quero agradecer Ideias de Futuro, quero agradecer o convite do Camilo, por essa oportunidade aqui sem igual. Muito obrigado. Boa. Agora sim. Então a gente vai bater um papo junto com o professor Erison. Eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar para vocês. Eu vou até ficar de pé aqui de vez em quando para poder mostrar a tela, para poder dividir com vocês aqui algumas questões, tá? Então, primeira coisa que eu queria dividir com vocês, né? Quando a gente fala em mercado de trabalho, juventude, e a gente está dentro desse ambiente que é a Campus Party, é praticamente aí o principal evento de inovação do mundo, né? Um dos principais eventos de inovação do mundo, de tecnologia. A gente precisa entender também que momento de mundo que a gente está vivendo. E aí eu gosto bastante dessa figura, desse desenho que está aqui, que ele ajuda a gente a entender um pouquinho do que a gente está vivendo. O que aconteceu nos últimos anos? A gente vem passando por revoluções, né? Então a gente conhece como Revolução Industrial. Só que a cada grande revolução industrial, ela traz consigo uma série de mudanças, que inclusive um teórico chamado Schumpeter vai chamar de destruição criativa. Então, dá um exemplo para vocês. Talvez os mais jovens não vão lembrar, mas a galera um pouquinho mais, com a juventude mais acumulada, que nem eu, vai lembrar. Quando chegou o Uber no Brasil, o que aconteceu? Ele foi bem recebido? Especialmente pela classe dos taxistas? Não, gerou briga, discussão, até pancadaria em alguns lugares. Então, as inovações, historicamente, elas geram um pouco de confusão, um pouco de atrito no começo. Isso é normal, tá? Agora, o que esse gráfico está mostrando aqui para a gente? Que aqui no começo das revoluções, nessas primeiras, a gente teve mais tempo para se adaptar. Então, quando surgiu, por exemplo, o motor a combustão do carro, teve um tempo grande para se adaptar, para a gente entender o que estava acontecendo, todo aquele processo da industrialização, da mão de obra, etc, etc. Agora, notem que
nesses últimos desenhos aqui, nessas últimas ondas, lembrando que esse gráfico, ele traz duas informações, as revoluções industriais e as ondas de inovação. O que está acontecendo ali no desenho? A linha colorida, ela está ficando mais íngreme. Ou seja, nos últimos anos, nós estamos vivendo muita inovação, muita tecnologia, num pequeno espaço de tempo. E aí o que acontece? A nossa cabeça não dá conta. É muita informação, né? Então, é esse mundo que a gente está vivendo agora. Se você olhar um pouquinho aqui ao redor, ó, você vai ver que está tendo eventos sobre comida impressa, Printer Chef. Você tem impressora 3D, você tem empresas falando aqui sobre drones. Você tem a galera dançando ali atrás, que está super legal também. Depois vão lá no Desafio Liga Jovem. Lá dentro, você tem uma série de outras atividades. Então, assim, nessa feira a gente tem exatamente essa dimensão. É muita coisa acontecendo dentro de um pequeno espaço de tempo. E aí, o que a gente faz com isso tudo? A gente precisa respirar, né? Calma, respira. Vamos entender tudo o que está acontecendo e vamos tentar se adaptar. Então, para vocês jovens que estão aqui, para nós que somos professores, e para todo mundo que está aqui participando desse evento, e entender o movimento que a gente está passando é muito importante. E o que está acontecendo agora, que é a sexta onda de inovação? Ali tem algumas palavrinhas, né? Inteligência artificial, internet das coisas, robôs, drones, energia limpa, tudo isso, sei lá, 5, 8 anos atrás, era algo um pouquinho distante. Agora, isso que eu estou falando, inteligência artificial, está dentro do celular de vocês, não está? Alguém aqui ainda não testou o ChatGPT? Quem não testou ainda? Quem que não está usando o ChatGPT para fazer trabalho de escola aqui ainda? Levanta a mão. Ninguém, né? Então, a gente está usando robô, tem um monte de robô espalhado aqui por essa feira, não tem? Há 10, 15 anos atrás, na minha geração, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha visto robô. Você viu robô na sua geração? Eu não vi. Agora essa galera que está aqui ó, na primeira fileira está vendo robô, né, na nossa frente. E também energia limpa. E aí é o ponto que eu queria chegar para a gente começar a nossa conversa. E aí eu queria fazer uma pergunta para o professor Erison. Professor, as pessoas costumam dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Verdade? Verdade. Oi, verdade. O microfone, só aumentar um pouquinho o microfone dele. Agora a pergunta é, nesses últimos dias está acontecendo uma coisa meio estranha aqui na região de vocês. Certo? Então, se a gente pensar dessa forma como pulmão, o que está acontecendo com o pulmão Amazônia nesses últimos dias? Assim, além dessa questão do... Quando a gente tem a imagem do pulmão, a imagem de uma pessoa respirando, né? É o que a gente está passando aqui nesses dias, resultado, enfim, de muitas décadas, quem é daqui sabe, né? De falta de investimento na questão ambiental, falta de uma política pública de fato que invista na região para que a gente possa dirimir essas questões dos impactos ambientais dentro da cidade. O resultado é isso que a gente está vendo agora. E não somente na nossa estética da cidade que afeta, mas principalmente trazendo o nível de doenças do trato respiratório que vem aumentando muito na capital, muito nessa época, por causa dessas questões. Então está difícil de respirar na cidade. Né? Essa metáfora que a gente traz do pulmão do mundo vem muito nessa parte, porque os próprios habitantes da cidade não estão tendo possibilidade de respirar com mais propriedade por conta daquilo que a gente está vendo acontecer. Boa. E por que eu estou fazendo essa pergunta e estou introduzindo esse tema? Queria só fazer uma perguntinha bem rápida. Para todo mundo que está aqui me ouvindo, quem aqui já ouviu falar em ODS? Levanta a mão. Ó, vamos fazer uma pesquisa. Quem aqui já ouviu ou já estudou ODS da ONU? Levanta a mão. Tá vendo? Pouca gente. Então, olha só a necessidade. Eu gostaria de falar para vocês bem brevemente sobre o ODS, que são os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, como uma cartilha
obrigatória para todo mundo que está aqui hoje. Assim como nas religiões, né, existe a Bíblia Sagrada, existem os 10 mandamentos, eu diria que os 17 objetivos sustentáveis da ONU são como que as nossas leis para o ser humano. Para a gente poder viver num planeta mais saudável. Tá? Então, qual que é o objetivo também? Por que eu estou falando de energia limpa? Por que esse gráfico está aqui? Por que o professor Erison está aqui? Porque Manaus, assim como o Amazonas como um todo, é mundialmente reconhecido como uma referência em natureza, em floresta, e etc, etc. Então, se a gente está aqui hoje falando sobre mercado de trabalho, falando sobre formação do jovem, entre outras coisas, a gente precisa da ajuda de vocês, alunos, da ajuda de vocês, pais, da ajuda de vocês, professores. Todos nós precisamos entender mais sobre o tema, né, para poder pensar em inovação, que é o que esse evento está falando, inovação e tecnologia, porém, com o pilar da sustentabilidade. Não dá mais para pensar em inovação sem pensar em sustentabilidade. Senão a gente não vai ter ar para respirar, que é o que está acontecendo um pouquinho não, está acontecendo bastante aqui em Manaus exatamente agora, nessa semana, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho e o professor Erison também tem alguns dados que ele queria dividir. O que eu queria mostrar para vocês aqui, em resumo? Quando na tela anterior eu mostrei as inovações, certo? Então é muita inovação acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa parar, respirar e estudar para entender esse movimento todo que a gente está vivendo. Esse evento mostra isso para a gente. Agora tem mais um detalhe, tem mais uma questão que vai adicionar, digamos, ainda mais dificuldade, que é as diferentes gerações convivendo junto. E aqui na plateia eu estou vendo isso, isso é lindo, isso é maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? No nosso ambiente de trabalho, nas empresas que a gente trabalha, nas empresas que vocês vão trabalhar, o que está acontecendo hoje em dia? Geralmente o CEO ou o diretor, ele é um cara da geração Baby Boomer ou da geração X. Ou seja, está ali na casa dos 50, 60 e assim por diante. Só que o analista, ou às vezes o estagiário, ou o gerente, e assim vai, às vezes a pessoa que está lá na ponta fazendo a execução, ela é de uma outra geração, ela pode ser geração Z, geração Millennium, e assim por diante. Ou seja, são universos muito diferentes, e a gente precisa aprender a conviver junto. Então vai exigir, para quem é jovem hoje, e aí eu peço para vocês jovens, tenham paciência com a gente, que é de outra geração, né? Por quê? Quando eu era adolescente, e você também, eu vi a internet começar, eu tive uma juventude sem celular, por um tempo, e depois eu fui obrigado a usar celular, né, para as pessoas saberem onde eu estava, mas eu sei o que é viver num planeta sem celular, você sabe? Sabe? Vocês não sabem mais, né? Se eu falar para vocês que estão na primeira fileira, o que é rebobinar uma fita? Ninguém nem faz ideia do que eu estou falando. Galera de outras gerações sabe o que é rebobinar uma fita, né? Alugar fita cassete, se não rebobinasse tomava multa e assim por diante. Então, o que esse gráfico quer falar para a gente? Ó, a relação de trabalho e as gerações vão, de fato, levantar um cenário no qual a gente precisa tentar entender, ter empatia com as pessoas que trabalham com a gente. E para nós, que somos de uma geração um pouquinho mais experiente, a gente também tem que ter paciência com a galera mais jovem. A gente também tem que aprender com a juventude, também ensinar às vezes. Mas a gente não tem todo o conhecimento. Não é porque a gente é professor que a gente sabe tudo. E aí eu queria que você comentasse, tem mais uma informação. Sim. Que você trouxe sobre a questão do relatório dos nenéns, né? Sim, vocês estão vendo, vocês estão observando, quem está aqui na plateia está vendo, que 62% da geração Z está à procura de emprego. Isso casa com um dado que a gente tem, inclusive, a gente debateu em sala de aula, tema de uma discussão em projeto de vida, que 7,1 milhões dos jovens entre 15 e 24 anos
não trabalham e nem estudam no Brasil, é a geração neném. Isso dá 60% dos jovens. E mais um dado ainda, que colabora para a nossa infelicidade dentro daquilo que a gente está enxergando. 68% desses jovens que não trabalham e nem estudam são pretos e pardos. São mulheres pretas, meninas pretas. Então, isso é um dado relevante. A gente tem uma verdadeira geração no Brasil que não está produzindo para si e também não está estudando, quer dizer, também não está tendo o alicerce para o seu futuro. E isso é muito representativo, porque entra dentro desse dado aqui da geração Z que está à procura de emprego. Perfeito. E aí, pegando um gancho no que você trouxe. Então, quando a gente olha alguns relatórios, a gente identifica que existe uma camada dentre a galera jovem que precisa de um olhar ainda com mais carinho, né? Que é justamente o público feminino, mulheres, pretas, na maioria delas estão em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, a gente também precisa falar de um outro tema, que é diversidade. Na verdade, dois temas, diversidade e equidade. E aí eu queria fazer mais um exercício com vocês, que é um exercício que eu aprendi ao longo da minha carreira. O famoso teste do pescoço. Já fizeram? Vamos fazer então. Olha para o seu campo visual mais perto de você, olha para os seus lados e olha para trás, tenta enxergar se tem pessoas diferentes de você, sentado perto de você. Diferentes em todos os aspectos, cor do cabelo, muito cabelo, pouco cabelo, tom de pele, roupa. Eu estou dando uma olhada aqui de cima também, eu estou vendo bastante diversidade. Isso é muito bom, isso é muito interessante. E por que eu estou falando de diversidade? Porque dentro das empresas, as maiores corporações do planeta, Apple, Nike, Google, entre outras famosas, têm trabalhado intensivamente com esse tema. Por quê? Porque se eles não trouxerem diversidade para dentro da empresa, especialmente para os cargos altos, o que vai acontecer? As decisões que são tomadas, elas vão ser cada vez mais decisões fora de um contexto real. Então vamos pensar que eu tenho uma empresa, eu sou um homem branco, de São Paulo, crio uma empresa e no meu conselho tem 10 homens brancos. Ou seja, as decisões que nós vamos tomar, elas têm uma tendência muito alta em privilegiar ou atender apenas homens brancos. Então a diversidade ela é fundamental em todas as camadas. Infelizmente ainda, as camadas da base da pirâmide são aonde a gente vai encontrar mais diversidade. A gente precisa mexer com isso. E aí eu queria discutir um pouquinho com vocês brevemente aqui. Como que a gente aumenta o número de alunos em engenharia? E isso tem tudo a ver com diversidade. Esse é um post de um reitor de uma universidade chamada ITA, fica em São José dos Campos, por acaso é a cidade onde eu moro, e ele aponta que tem caído o interesse de jovens pelos cursos de exatas. Agora a pergunta é, historicamente, quem que está estudando engenharia? Quem que está estudando as exatas? A gente tem, historicamente, mais homens ou mais mulheres? Mais homens. Ou seja, só apontar esse dado não resolve o problema. A gente precisa mudar. A gente precisa trazer iniciativas que promovam, que incentivem quem ainda não chegou, quem ainda está no ensino médio, por exemplo, ou terminou, para que venha para essa área. E aí a gente tem um case super legal, que é um grupo chamado Grupo Minerva, que nasceu na Poli USP, em São Paulo. Ele foi criado por mulheres de engenharia, e a partir deste grupo, o que eles estão fazendo? O que elas estão fazendo? Incentivando mais mulheres a entrar nessas áreas. Isso é fundamental. É importante que eu, professor Camilo, homem branco, que o professor Erison aqui de Manaus, nós homens falamos, toquemos nesse assunto? Sim. Mas vocês, mulheres, também podem se organizar. Vocês, jovens, podem se organizar e promover isso também. No mundo, no cenário, no lugar onde vocês vivem. Isso é muito importante e é muito relevante. E aqui, um artigo que saiu lá no Jornal da USP, traz um dado ainda mais fantástico.
Eu queria muito que todas as mulheres que estão aqui guardassem com muito carinho esse dado. É um dado de uma pesquisa que foi feita lá em 2019 pela consultoria McKinsey. Essa pesquisa diz o seguinte, ó, o estudo realizado sobre o impacto da desigualdade de gênero indicou que, se as mulheres em todos os países ocupassem o mesmo papel que os homens no mercado, haveria um acréscimo de 28 trilhões na economia mundial. Então, o mundo precisa de mais mulheres, as empresas precisam de mais mulheres, as áreas exatas precisam de mais mulheres. A Campus Party precisa de mais mulheres, porque vocês estão vendo muitas mulheres aqui, né? Então, precisam de manauaras, precisam de mais e mais manauaras lá. E aí, importante lembrar que a Cláudia Goldin acabou de ganhar o Prêmio Nobel desse ano, justamente falando sobre um tema extremamente pertinente do que a gente está falando aqui agora, que é a questão da desigualdade. Então, a gente precisa refletir, falar, estudar ainda mais esse tema. Mas vamos lá, para um problema que a gente precisa resolver aqui hoje, nessa palestra, né? A gente tem um grande desafio aqui. Quais são as estratégias para promover diversidade e equidade no cenário atual e incentivar os jovens a seguir as carreiras nas áreas STEAM? Como que a gente resolve isso? Na minha opinião, um dos caminhos é trazendo mais jovens para perto da gente. Então eu queria convidar uma aluna que está sentada aqui com vocês, que é a Vitória. Ela vai dar um depoimento aqui para a gente, justamente para ajudar a gente a entender. Dá uma salva de palmas para a Vitória. Vitória, eu vou pedir para você falar daqui a pouquinho, um pouquinho da sua história. Antes, eu queria dar um exemplo prático. Aqui na tela tem os números do desafio Liga Jovem. Esse é um desafio, do qual nós temos um stand aqui atrás. O Ideias de Futuro foi o parceiro estratégico do Sebrae nesse evento. Um evento a nível nacional, mais de 6.000 estudantes, 150 oficinas em escolas. Tivemos, assim, um projeto gigante. E olha que interessante. Quem chegou no final desse projeto são vários grupos, né? Um desses grupos é um grupo formado por meninas de São José dos Campos que desenvolveram um curativo biodegradável. Ou seja, uma inovação sustentável. Tem um outro grupo do norte, se não me engano, do Amapá, também formado por meninas, que também ganhou, chegou na final, com uma solução que elas desenvolveram uma tecnologia de fazer telha para casa, à base de casca de coco. Mais uma inovação tecnológica com base sustentável, feito por meninas. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que dá para fazer. Tem vários programas que o Ideias de Futuro executa que são pensados para pessoas como a Vitória. Então, por exemplo, temos um programa chamado Change the Game, que é um programa para meninas, exclusivo para meninas aprenderem a programar jogos. Um programa feito junto com o Google. O Mind the Gap segue a mesma linha. É um projeto que nasce com o Google e o Google traz para o Brasil a consultoria Ideias de Futuro, executa esse programa e é um programa voltado para meninas trabalharem com tecnologia. Camilo, a Vitória participou do Mind the Gap. Aí, ó. Ô, Vitória, fala pra gente que área que você está pensando em estudar e por que você está pensando em estudar essa área, por favor. Bom, eu penso muito... Bom, eu sou a Vitória, eu tenho 18 anos e estou no último ano do ensino médio. E eu penso muito em me inscrevi, na verdade, em engenharia de software. Eu acho uma área muito interessante, né, que trabalha com tecnologia. Hoje em dia tudo é muito tecnológico e eu acho muito lindo a participação das mulheres nas inovações, das tecnologias, tudo que envolve, né? Agora fala pra gente que você está querendo, você mencionou ali atrás pra gente, que você está olhando para uma área de programação, né? Então você pretende estudar programação. Por que você pensou em programação? Da onde que veio essa ideia de estudar programação, sendo que historicamente é uma área
que a gente ainda não tem tantas mulheres. Mas por que você decidiu ir para essa área? Bom, eu fui por influência, né? Minha prima, ela se formou em engenharia de software e ela começou a conversar comigo, falou sobre, e eu me interessei muito. Aí quando eu fui pesquisar sobre a área e vi que realmente não tinha muitas mulheres e é bem difícil, né? E eu achei interessante que eu poderia criar programações que pudessem mudar lá na frente, né? O futuro, e é isso. Legal, né? Palmas para a Vitória. Eu quis trazer a Vitória aqui porque ela é uma pessoa real, né? É daqui de Manaus, é aluna do professor Erison, já participou de um programa do Ideias de Futuro que é o Mind the Gap, está pensando, está projetando, tem um plano de estudar a área de programação. E eu quis fazer questão que ela subisse aqui para vocês verem o rostinho dela. Né? Por quê? E está sendo transmitido pelo YouTube também, para que outras meninas, ao verem a história, ao ouvirem a história da Vitória, também sejam engajadas, também coloquem nas suas cabeças, falando, poxa, se a Vitória está indo por esse caminho, eu também posso. Né? Então é algo muito importante. E aí eu queria, caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, eu queria pedir para o professor Erison falar um pouquinho, professor, como que tem sido, como que essa parceria que você tem com o Ideias de Futuro, que já é de alguma longa data. Você mencionou para a gente que a escola que você trabalha está hoje bem no meio de uma reserva. E teve um grupo de alunos seus, foram para São Paulo, participaram de uma final lá no Google Campus. Conta para a gente como que tem sido essa experiência, que é trazer para essa juventude de Manaus essa visão de que eles podem ser o que eles quiserem, eles podem estudar o que eles quiserem, podem fazer uma final de um programa em outro estado e assim por diante. Conta pra gente. Cara, assim, a nossa experiência, dá licença, Vitória, a nossa experiência com Ideias de Futuro, desde 2018, tem sido maravilhosa. Assim, em 2018, a gente teve um grande boom no startup, programa Startup in School, e aí 60 alunos da escola foram envolvidos, fizeram aplicativos e mais, além dos aplicativos, programas de negócio, foram muito eficientes na tarefa cuidada, e aí dali saiu um grupo de 5 alunos que fizeram um aplicativo, apresentaram esse aplicativo na final de São Paulo. Era um aplicativo, inclusive, que cuidava de animais, fazia ponte entre o cachorrinho, o gatinho que estava na rua e aquela pessoa que queria adotar um gatinho, um animal, inclusive, um pet. E aí foi muito feliz, foi muito legal essa experiência para a gente, e desde então foi plantada uma semente na escola. E aí o nosso jovem, e aí a Vitória está aqui por isso, é interessante a Vitória estar aqui, porque ela, além de ser aluna da escola, ela também vem de uma linhagem de outros alunos. Então, o irmão dela estudou lá, a prima dela estudou lá, hoje fazem engenharia, passaram por programas também semelhantes a esse lá na escola. Então, hoje em dia, para a gente é uma alegria saber que essa semente frutificou, está dando frutos. Hoje, a gente tem uma árvore frondosa dos alunos que estão sentados aqui, que representam isso. Salva de palmas, né? Uma história linda, muito legal. E aí, pessoal, qual que é a mensagem central, então, que eu queria passar para vocês? Primeiro, a gente tem um mercado de trabalho desafiador aí pela frente, né? A gente tem que estudar com aquilo que a gente se identifica. Então, se você se identifica com exatas, ok. Se você se identifica com humanas, tá tudo bem, ok também. E aí a fala do professor e a presença da Vitória, que é importante, para que vocês que estão aqui nesse evento, estão nos ouvindo ou que estão vendo a gente através do YouTube, saibam que aqui em Manaus tem alguém que vocês podem procurar para tirar dúvida, para entender como que a gente faz para participar desses programas, né? Projeto de empreendedorismo, de inovação, que a galera tem que meter a mão na massa, e aí é um desafio, e aí se passar, vai fazer uma final em outro estado, e lá no desafio Liga Jovem, quem vai para a final depois pode ganhar uma viagem para outro país, que foi o caso que aconteceu esse ano, em março, a galera foi para a Europa, os grupos que ganharam foram participar de um evento de inovação lá em Madrid, que foi super legal. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês a gente precisa
de cada um de vocês que estão aqui hoje, porque vocês são os protagonistas que vão desenvolver soluções inovadoras, sustentáveis, para resolver problemas como esse que a gente está vivendo exatamente agora, que é um problema da queimada. Quem sabe daqui a alguns anos, quando a gente estiver aqui de novo nesse evento, onde você já tenha criado uma tecnologia à base de um drone que jogue alguma coisa e que reverta ou que limpe o ar, não sei. Né? A bola está com vocês. Né? Então isso é importantíssimo para que cada vez mais vocês se sintam representados, que vocês saibam que Manaus é sim um polo e uma base tecnológica, de inovação, de mentes brilhantes, e que cada um de vocês, independente da idade, independente de onde vocês estudam, lembrando que a gente está falando de escola pública, estadual, eu vi que tem uma galera circulando aqui também do Instituto Federal, eu vi alguns aqui, que também é muito legal. Então a mensagem final para vocês é, a gente precisa botar a mão na massa, já existem projetos, acabei de falar para vocês de iniciativas que resolvem problemas complexos. As ODSs que eu mencionei lá atrás, na verdade, ela é a base de todos os projetos do 10 de Futuro. Quando você chega num projeto dentro da nossa empresa, a primeira coisa que a gente faz é, vamos olhar para as ODSs, vamos olhar para a nossa comunidade, vamos olhar para onde a gente vive, onde está a nossa escola, e aí a gente vai pensar, como resolver um problema da minha comunidade com base nas ODSs, ou seja, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Isso é uma receita que cada um que está aqui pode seguir. E é fundamental, porque se a gente quer um ar limpo para respirar amanhã, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Talvez não venha de outros, nós vamos ter que fazer. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Queria agradecer a atenção de vocês, a participação de todos vocês, quem está aqui, quem está em casa. Obrigado, Vitória, por participar com a gente. Obrigado, professor Erison. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.